Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais um dia da nossa vida. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família nessa manhã. Muitas das vezes, né, irmão, a gente acorda assim de manhã cedo, olha para um lado, olha para outro. E se a gente não colocar a nossa vida de manhã logo cedo diante de Deus e agradecer a Ele por mais um dia de vida, um dia de saúde dentro da nossa casa, de paz, a gente muitas das vezes quer até desanimar com tanta coisa que acontece ao redor da gente, né, irmão? Tanta dificuldade, tanto empecilho às vezes, tanto atrapalho que se levanta para querer não deixar você prosseguir na presença de Deus. Muitas coisas que acontecem que você vai vendo que vai escandalizando, né? Vai escandalizando a palavra de Deus, o Evangelho, e as pessoas vão ficando duvidosas, né, de acreditar, de crer que a palavra de Deus é uma coisa verdadeira. Mas a gente tem que continuar crendo, irmão, porque a gente somos de Deus, nós somos filhos de Deus e a gente não pode desistir da promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não. Porque é muita coisa que acontece por aí afora de mentira, né, de falsidade, pessoas gananciosas, pessoas somente querendo, né, se infiltrar no meio da igreja, no meio dos ministérios aí para querer ganhar vantagem, dizendo que é cristão, que não tem nada de cristão, né? Esses políticos, essas pessoas aí que se infiltram dentro do evangelho, dentro das igrejas, para enganar o povo, enganar as almas de Deus, dizendo que vai fazer isso, prometendo aquilo, e na verdade eles não fazem nada, ninguém conserta esse mundo mais, porque esse mundo, tá entendendo, ele vai caminhando de mal para pior. Se consertasse, consertava logo no começo. Se não consertou no começo, não vai consertar agora. Jesus veio para que todo aquele que nele crê seja salvo, seja liberto da ira futura. Porque nesse presente sexo que a gente vive agora, o que vai viver é isso. É guerra, é fome por aí afora, é esses terremotos que vem dando, esses tsunamis, essas coisas. Todas essas coisas vão acontecer daqui para frente porque Jesus disse que ia acontecer. Só que quando essas coisas estivessem acontecendo, a gente não pode, tá entendendo, ficar dormindo não. A gente tem que ficar alerta. Jesus disse que porque está próximo a vinda dele para vir buscar a igreja dele. E a gente tem que estar sempre vigiando, sempre pedindo a Deus graça, força para a gente continuar. Porque não adianta você lutar e depois desvanecer e perder sua salvação, perder tudo aquilo que Deus prometeu, tá entendendo? Então a gente tem que continuar lutando, não podemos desanimar. Muitas das vezes a gente quer se entristecer mesmo, quer deixar, tá entendendo? Porque hoje para você ver que as leis que esses homens inventam aí, esses políticos inventam, eles trabalham a vida toda, se aposentam, trabalham de novo, tá entendendo? Mas um pai de família com 50, 55 anos não tem mais, não consegue mais, muitos não conseguem mais arrumar um emprego para dar de comer a sua família, porque as empresas falam que é velho, que não quer, tá entendendo? Não quer dar emprego para a pessoa, mas tudo isso é lei injusta, porque se fosse uma lei justa, eles não trabalhavam até 80 anos governando o país, tá entendendo? Mas os trabalhadores, a pessoa que precisa do emprego, não tem direito ao emprego depois de 50 anos, 55 anos, fica difícil para arrumar um emprego. Se a pessoa não arrumar um meio de vida para trabalhar, para ganhar um dinheiro, colocar um comércio ambulante para ele, mesmo assim quando coloca um comércio ambulante, vem as leis do país para querer expulsar a pessoa dali, prender a mercadoria da pessoa, porque isso que a pessoa está trabalhando irregular, tá entendendo? Então, fica cada dia mais difícil a gente viver nesse mundo, viver nessa terra, mas graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Graças a Deus que Deus abre os olhos da gente para a gente não se iludir com essas coisas, com essas falsas pessoas, essas falsas autoridades que vivem nesse país, enganando os outros, sendo enganados, e só com ganância de querer arrancar dinheiro do povo para encher os bolsos deles, encher os cofres deles, e as pessoas que mais precisam, as pessoas aposentadas, as pessoas que trabalham dia a dia, que pagam seus impostos, sofrendo necessidade, sofrendo tribulação, perseguição, e eles de vida boa, tá entendendo? E eles ainda se infiltram dentro das igrejas para enganar o povo, para dizer que é bom, para dizer que foi Deus que enviou ele ali para salvar o povo, para ajudar o povo. É tudo mentira.
Toda autoridade que a palavra de Deus diz que é constituída por Deus. Não há autoridade na terra que não seja constituída por Deus. E a autoridade que Deus constitui, ela trabalha para todos igual. Ela não tem um grupo isolado só para aquele grupo dele. Trabalha para todos, está entendendo? Para o bem de toda a humanidade. Porque ele é uma autoridade constituída por Deus para governar. A palavra de Deus diz que Deus bota no trono e tira do trono. Deus arranca, tá entendendo? E dá para quem ele quiser, porque Deus dá essa autoridade para aquelas pessoas que trabalham mais honesta para poder fazer alguma coisa pela aquela pátria, pelo aquele país que vive ali. Então, a gente não pode deixar se enganar com essas coisas não. A gente tem que continuar sendo cristão, sendo de Jesus, tá entendendo? Porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso para nos livrar de todas essas coisas e continuar nos abençoando e nos guardando aqui nessa terra, aqui, em nome de Jesus Cristo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, eu vou ler aqui do versículo 23 até o 26. A palavra de Deus diz assim, ó. Porque esta mesma noite, Atos capítulo 27, eu vou ler do 23 ao 26, que diz assim, ó. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo. E dizendo Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César. E eis que Deus te deu todos os quantos navega contigo. Glória a Deus. Paulo estava sendo preso, foi preso, estava indo para a Itália, para Roma. Né? E quando chegou no meio do oceano lá, o barco começou a sofrer um vendaval, vento, tempestade, que antes Paulo já tinha falado que não devia sair naquela hora ali e ir naquela direção, deixar-se amanhecer o dia para poder sair. Mas os capitães do barco, né, os marinheiros, não quiseram saber do conselho de Paulo, porque ele dizia que Paulo era um prisioneiro, ele não é nada, o que é que ele está falando aqui? É ele para dar ordem a gente aqui, mas Paulo estava falando pela autoridade de Deus, porque ele sabia o que ia acontecer lá dentro do mar quando ele chegasse, porque Deus tinha revelado para Paulo. Paulo está falando aqui que o anjo de Deus, de quem ele é e de quem ele serve, está entendendo? Apareceu para ele naquela noite. Deus aparece, irmão. Deus aparece nas horas mais difíceis que você imagina, nas horas mais dificultosas. Deus aparece para você e se revela para você que ele é contigo. Ele não vai te abandonar. O homem ele é covarde, ele vira as costas para você, ele te abandona, ele te despreza, teu irmão te despreza, até a tua mulher dentro de casa despreza você, mas Deus não te despreza, Deus não te humilha, Deus não abandona você não. Não importa quando as pessoas virar as costas para você não, porque isso aí vai acontecer sempre. As pessoas gostam de amizade com quem tem dinheiro, com as pessoas ricas, com as pessoas que têm posição. Todo mundo quer ser amigo de rico. Mas amigo de uma pessoa mais simples, mais necessitada, poucos são os que são amigos dela. Mas são os verdadeiros amigos. Aqueles que são amigos teu são verdadeiros amigos. Porque aqueles que é amigo só porque a pessoa tem dinheiro, tem um patrimônio grande, é tudo falso. Na hora que aquela pessoa aconteceu uma coisa na vida dela errado, eles vão embora tudinho e deixam ela sozinha. E nem deixou aquele filho pródigo, quando pegou a riqueza dele, foi para o mundo gastar. Quando ele estava com dinheiro, com moeda de prata ali gastando, estava cheio de amigos ao redor dele. Mas depois que ele gastou, ele ficou no fundo do poço, todo mundo abandonou ele. Ele teve que comer comida de porco, tá entendendo? Para poder sobreviver. Então, as pessoas confiam nessas coisas, mas a gente confia em Deus. Eu não confio em amizade de ninguém, eu confio em Deus. Deus é o meu protetor, é a minha rocha, é a minha força e a minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora que eu preciso, na hora da minha necessidade e da tua necessidade. Então, continue confiando em Deus, porque se você confiar em Deus, você nunca vai ser escandalizado. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Paulo falou que o anjo esteve com ele, tá entendendo? Disse que nenhum daqueles que estavam no barco ia morrer, porque Deus ia salvar todos. Continuando no 25, diz assim, ó. Portanto, ó varões, tendes bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E, contudo, necessário, irmãos, darmos uma ilha, tá entendendo? Então, Paulo falou aqui que eles não temessem, tá entendendo? Porque tinha que acontecer do jeito que o anjo de Deus falou para Paulo. Paulo cria que ia acontecer daquele jeito e era necessário que eles dessem uma ilha. Queria encontrar uma ilha para atacar o navio ali. Só que o navio se esbagaçou todo, né, irmão? Mas eles foram tudo salvos com um pedaço do navio que se quebrou, tudinho.
Deus diz que Deus salvou todos, e nenhum daqueles morreram. Aconteceu do jeito que Paulo profetizou. E hoje as coisas vão acontecer na tua vida do jeito que Deus está te falando. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Não bota sua confiança nos homens, não bota sua confiança em ninguém, bota em Deus. Confie somente nele, que Ele vai usar a pessoa certa, pessoas dele, tá entendendo, para te abençoar aí nesse lugar. Para te guardar, para te livrar, para te proteger, e você não vai perecer não. É necessário que você fique com seus pés em terra firme, tá entendendo? Mas você não vai perecer, não vai afundar aí nessa situação que você está vivendo não. Então receba essa palavra de Deus nessa manhã. Deus mandou falar essas coisas, eu estou falando aquilo que Deus botou no meu coração, porque muitas pessoas estão se confundindo, se iludindo com esse mundo, se iludindo com pessoas que estão aí enricando do dia para a noite, no instante que tem um patrimônio grande, aí todo mundo fica iludido com isso, achando que a vida é isso e a vida não é isso. Um patrimônio para a pessoa construir, a pessoa tem que construir trabalhando, lutando, e isso demora às vezes 10, 15, 20 anos para a pessoa construir um patrimônio. Não é assim do dia para a noite que a pessoa vai encarar. Só se ganhar na loteria, tirar uma grande quantidade de dinheiro na loteria, pode ser que ele rico do dia para a noite. Mas se não trabalhar, se não lutar, se não perseverar, não confiar em Deus, vai adquirir coisa errada, coisa que vai levar a pessoa a um prazer e depois à destruição. Então Deus não quer que isso aconteça com você. Deus quer que você continue firme, forte, do jeito que você está fazendo, trabalhando honestamente aí no seu comércio, na sua empresa, fazendo aquilo que agrada a Deus, que Deus tem se agradado de você. Então que Deus te abençoe nessa manhã e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão, toma a vida dessa mulher, meu Pai, que estava em dúvida, Pai, aquela situação que ele está vivendo ali. Mas o Senhor, meu Pai, é o nosso Deus, é o Deus de sabedoria, de conhecimento, e sabe, meu Deus, o que vai acontecer amanhã, meu Pai, na nossa frente. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Então livra ele, livra ela, Pai, guarda ela, protege essa vida, Pai. Protege essa família nessa manhã, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Então essa mulher que vai sair de casa agora para trabalhar, esse homem, que vai levar seus filhos no colégio, Pai, que vai resolver suas coisas na rua, guarda a ida dela e a volta, Pai, debaixo da tua mão poderosa. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço desde já pela vitória de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?